Muito bem. Então, a ideia dessa apresentação de hoje era que a gente fizesse uma introdução a respeito da biópsia renal e classificação hoje vigente, a proposta vigente de classificação das glomerulonefrites, especialmente para que os residentes que estão entrando agora ficassem um pouco mais familiarizados com o que nós vamos discutindo ao longo das nossas reuniões, né? E também familiarizados com o que eles vão encontrar com relação aos laudos que eles vão receber das biópsias renais. A biópsia renal ela tem sido usada já de longa data, especialmente a partir da década de 50, né, no século passado, de um uso rotineiro, inicialmente no rim inativo e depois também no transplante renal. Hoje a gente vê o uso no transplante renal como realmente uma rotina diagnóstica, um grande um método que baliza as condutas no transplante renal, né? Agora, veja que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando vai utilizar a biópsia renal como método diagnóstico, porque ela traz em si riscos consideráveis. Então, ela tem que oferecer informações consistentes para compensar os riscos, mesmo que esses riscos hoje sejam minimizados pela segurança do ambiente hospitalar, pela segurança dos métodos de imagem, ainda assim ela tem que realmente trazer informações consistentes e compensar todos esses possíveis riscos, né? E para isso, então, a gente precisa partir desde uma indicação precisa até culminar com uma boa correlação clínico-laboratorial de todos os procedimentos que vão ser feitos ao longo, então, do estudo dessa biópsia, para que a gente tenha um resultado final ideal. Bom, melhor do que eu, vocês sabem, então, quais são as indicações precisas da biópsia renal. Partindo, então, da indicação precisa da biópsia renal, nós precisamos ter uma boa amostra, nós precisamos ter uma amostra que tenha glomérulos, né? Se nós visualizarmos a fresco o fragmento, nós podemos ver essas estruturas bem vermelhinhas, que são os glomérulos. Elas aparecem bem vermelhinhas porque são estruturas muito vascularizadas, então vão aparecer aqui como corpos bastante vascularizados, com gestos vermelhos. Hoje nós consideramos uma biópsia com uma boa amostragem, aquela que tem pelo menos 10 glomérulos. Uma biópsia entre 5 e 10 glomérulos, ela é uma biópsia limitada, mas ela é uma biópsia que pode nos trazer alguma informação. Especificamente no transplante, além da representatividade glomerular, nós devemos considerar também a representatividade de artérias. Então, pelo menos 2 artérias devem estar representadas. Depois que tivermos, então, uma boa representatividade tecidual, nós temos que ter uma boa técnica histológica, então, cortes bem feitos, finos, uma quantidade de cortes também que represente todas as estruturas de forma adequada. Depois, obviamente, uma interpretação boa dessas estruturas, né? E aí, cabe ao patologista não só examinar de forma adequada a morfologia, mas principalmente saber fazer a ligação dos aspectos morfológicos com os aspectos clínico-laboratoriais e também com os achados dos outros métodos que, em conjunto, vão ditar o diagnóstico diferencial. Quais são esses outros métodos? A imunofluorescência e, eventualmente, a microscopia eletrônica e a imunistoquímica. Eu não coloquei aqui a biologia molecular, que entraria e vai cada vez mais entrar também como uma outra técnica
que ajuda no diagnóstico, né? É um capítulo à parte, que está crescendo muito e que talvez seja um objeto de uma aula à parte. Então. Bom, falando só então das técnicas de estudo morfológico, nós temos basicamente essas quatro que vão fazer parte então do estudo da biópsia renal. A microscopia óptica, que é a técnica convencional, a imunofluorescência, onde nós vamos estudar a participação de componentes do sistema imunológico, especialmente humoral, tanto anticorpos quanto componentes do complemento. A microscopia eletrônica, onde nós vamos estudar estruturas, ultraestruturas, organelas ou depósitos a nível microscópico, ultraestrutural, e a imunistoquímica, onde nós também vamos estudar a presença de anticorpos ou a presença de depósitos, de estruturas químicas, através do uso de anticorpos. Então, vamos lá, vamos ver o que cada um desses métodos pode contribuir e como que nós fazemos, então, o envio para o laboratório de cada um desses métodos, né? A microscopia óptica, que é o convencional, aqui hoje em Blumenau nós temos uma rotina de mandar para estudo a microscopia óptica e a imunofluorescência. A microscopia óptica vai em formol tamponado, que é hoje o nosso fixador padrão, e a imunofluorescência no meio de transporte de Michel. Daqui a pouquinho eu já vou falar um pouquinho mais de detalhe para vocês, né? No passado, nós já utilizamos outros fixadores, como o Boan, que é um fixador excelente, tem uma penetração muito rápida no tecido, porém, o Boan tem a desvantagem de causar alguns artefatos para estudos posteriores, especialmente imunistoquímica e, às vezes, até mesmo algumas colorações de histoquímica, colorações especiais. Por isso, nós preferimos o formol, que interfere menos com epitopos, com marcadores antigênicos, e mesmo a interferência que ele faz, hoje a gente consegue lidar muito bem com essa interferência, utilizando técnicas de recuperação antigênica. Nós utilizamos o formol tamponado, fornecido pelo próprio laboratório, né? E fazemos colorações de rotina, como a hematoxilina e eosina, o tricrômio de Masson, o PAS e o PANS, que na sequência eu já vou mostrar para vocês quais são os diferenciais dessas colorações. As lâminas que nós produzimos, então, a partir dos cortes histológicos da biópsia renal, ficam arquivadas por pelo menos 5 anos. O bloco de parafina, que é a nossa reserva tecidual, fica guardada por pelo menos 10 anos, né? E é claro que o primeiro passo para garantir a qualidade do exame da microscopia óptica é a representatividade desse material. Como eu já falei para vocês, hoje nós consideramos uma boa representatividade aquela que tenha, no mínimo, 10 glomérulos, né? Então, tem que ter córtex renal representando pelo menos 10 glomérulos. Então, na coloração do HE, representada aqui nessa foto, é a coloração básica, aquela que nós estamos acostumados, o patologista está acostumado para todos os outros tecidos. Ela cora bem núcleo, ela cora citoplasma, ela dá um bom diferencial. Então, nós vamos ver celularidade glomerular, nós vamos ver celularidade tubular, nós vamos ver integridade do epitélio, nós vamos ver também vasos, de modo que é uma coloração básica que garante muitas informações da biópsia renal. O tricrômio de Masson, como nós podemos ver nessa foto aqui, é uma coloração excelente que diferencia o colágeno, portanto, vai nos dar uma boa ideia de fibrose, tanto glomerular
onde vai nos dar um diferencial dos glomérulos closados, global ou parcialmente, assim como lesão tubo intersticial. Nós vamos conseguir ter uma boa ideia da quantidade de fibrose tecidual, da quantidade de fibrose intersticial, assim como lesões crônicas vasculares também, fibrose da parede vascular. O PAS, uma coloração fundamental no estudo da patologia renal. Se a gente tivesse que escolher uma única coloração, sem dúvida a gente escolheria o PAS. É uma coloração ótima para as membranas e similares, como cápsula de Bowman, membrana basal tubular, membrana basal de vasos. Então, nós temos também uma boa ideia de celularidade, nós temos uma boa ideia dos compartimentos intraglomerulares, o que é endocapilar, o que é mesangial, o que é extracapilar. Tudo isso é muito bem delimitado pelo PAS, exatamente por essa propriedade do PAS de delimitar bem as membranas, né? E depois o PANS, que é, na verdade, uma coloração de impregnação pela prata, faz essa demarcação de membranas com muito mais detalhe ainda que o PAS, e o detalhamento de alterações de membrana basal, que nós vamos ver na glomerulopatia membranosa, na membrana proliferativa, as alterações de membrana basal da glomerulopatia do transplante, nós vamos ver em maior detalhe aqui nessa coloração de impregnação pela prata. A imunofluorescência, então, praticamente é inseparável da microscopia óptica. Nós não conseguimos fazer um raciocínio e depois, na sequência, vocês vão ver a classificação atual das glomerulonefrites está baseada, está assentada nos aspectos da imunofluorescência, né? Ela pode ser encaminhada a fresco para o laboratório, desde que seja feito de uma forma muito rápida. O fragmento ele não pode perder a umidade. Então, se ele for encaminhado rapidamente, ele até pode ser mandado apenas numa gase umedecida ou num frasquinho com soro fisiológico, mas o ideal é que ele seja transportado no meio adequado, que é o meio de Michel, fornecido pelo laboratório, né? Chegando no laboratório, ele é imediatamente congelado. Os cortes são feitos, então, a partir desse material congelado. Nós programamos a reação. Existe uma bateria, então, de marcadores que são feitos, imunoglobulinas, imunoglobulina IgG, IgA, IgM, fatores do complemento, como C3, CUQ, C4D, no caso do transplante, embora tenha sido estudado muito a presença do C4D fora do transplante também, nas hepatias, né? Nós precisamos ter um aparelho especial para isso, que faz cortes em material congelado, que é o criostato. Depois nós incubamos, então, esses cortes congelados com os anticorpos marcados com fluoresceína, que vai dar a positividade do que nós estamos pesquisando. E a leitura é feita em microscópio também especial, que faz essa observação desse brilho dado pela fluoresceína, né? Classicamente, então, a imunofluorescência é feita em material congelado, porque esses anticorpos fluoresceinados aderem melhor, fazem a reação melhor num material que não sofreu a modificação, a fixação por fixadores, seja formol ou qualquer outro fixador. Mas, atualmente, nós temos a condição de depois de um método de recuperação antigênica, fazer também em bloco de parafina a imunofluorescência. Nesses últimos 3 anos, nós temos feito, aplicado no laboratório, o método de resgate de imunofluorescência. Ele é um método chamado de resgate, porque, na verdade, ele deve ser reservado a algumas situações. Não, se pegar, sim, para se prevenir, não. Por algum motivo, a gente não está nem usando o nebulizador, a gente está usando pompinha. Se pegar. Do material da imunofluorescência, ou ter uma garantia ajuda. Que realmente... O problema é que a gente não está usando no hospital,
Alguém Porque precisa quando fechar faz, o acaba microfone, esparramando gente. gotícula, Tem acaba alguém com o microfone mais gente. aberto? Mas em casa, fechado, tudo bem, né? Aí sozinho. Aí comprar 2 canecos daqui, né? Isso. Se divide para a família, né? Uhum. Áudio. Ô, Keila, você está com o microfone aberto, Keila. Ok, obrigada. Então, nós vamos usar a imunofluorescência em bloco de parafina em algumas situações específicas, né? Hoje nós sabemos que é um método muito bom para aferir monoclonalidade em casos suspeitos de paraproteinemia. Então, mesmo que a gente tenha um bom material em material congelado, tem sido proposto que a gente faça também no bloco de parafina, já que os trabalhos mostram que aumenta bastante a sensibilidade da positividade de cadeia leve nesses casos. Então, aqui nós temos 2 exemplos de positividade de imunofluorescência, um caso de nefropatia por IgA com uma positividade forte no mesanjo de imunoglobulina A, e um outro caso aqui de doença por anticorpo antimembrana basal com positividade linear por imunoglobulina G. A microscopia eletrônica, que nós não temos em loco, mas nós temos um laboratório de apoio em Belo Horizonte, que tem feito a nossa microscopia eletrônica quando necessário. A microscopia eletrônica hoje, na anatomia patológica, ela praticamente ficou reservada a 2 nichos, que é a patologia renal e a neuropatologia. Ela precisa, o material precisa ser mandado, de um modo geral, num fixador especial, que é o glutaraldeído, embora hoje a semelhança do que acontece com a imunofluorescência, é possível também se fazer um resgate com material fixado em formol. Ela exige toda uma técnica especial, com equipamentos específicos, que vai desde o corte até o exame no microscópio, né? A representatividade exigida na microscopia eletrônica é bem menor do que na microscopia óptica, até porque não se tem condições de você colocar uma quantidade grande de material no bloco para exame na microscopia eletrônica. Então, na verdade, o que a gente examina no microscópio eletrônico, 1 ou no máximo 2 glomérulos, né? Então, tem também a possibilidade de fazermos o resgate em bloco de parafina. Para as doenças de depósito, obviamente, diagnóstico diferencial de algumas doenças de depósito, como a glomerulopatia fibrilar, colagênica, algumas amiloidoses, formas de amiloidose com quantidade de depósito muito pequeno, formas muito iniciais. A microscopia eletrônica é praticamente mandatória para a gente fazer um diagnóstico definitivo. As nefrites hereditárias, né? Então, em alguns diagnósticos específicos da patologia renal, realmente a gente não pode prescindir da microscopia eletrônica. Aqui nós temos um exemplo de doença de Albert, onde a microscopia eletrônica, então, fechou o diagnóstico. A imunistoquímica é outra técnica que tem nos ajudado muito no diagnóstico definitivo de algumas patologias, especialmente na pesquisa de agentes infecciosos. Na biópsia de transplante renal, nós temos utilizado muito para confirmação de infecção pelo polioma vírus, mas também pode ser usado em casos de suspeita de citomegalovírus, em neoplasias, especialmente neoplasias linfoproliferativas, é fundamental, né? Mas pode ser também usado como marcadores inflamatórios, doenças de depósito, e ainda há serviços que utilizam de rotina como substitutivo da imunofluorescência. Então, todos aqueles marcadores que são feitos por imunofluorescência, as imunoglobulinas e fatores do complemento, são feitos através da imunistoquímica, né? Quem trabalha com esse método se acostuma com o método e não sente muita diferença. De um modo geral, o que a literatura traz num comparativo
é que a imunistoquímica tem uma sensibilidade inferior à imunofluorescência. Então, nós temos na literatura muitos trabalhos comparando, por exemplo, o C4D por imunistoquímica e por imunofluorescência, mas ainda a imunofluorescência é superior em relação à sensibilidade. Então, vejam que, na verdade, nós vamos conseguir, em patologia renal, um diagnóstico final, que, de um modo geral, o que se quer é um diagnóstico patogenético ou um diagnóstico causal, a partir da correlação e a partir da união de achados morfológicos com achados de imunofluorescência, dados clínicos e laboratoriais e, se necessários, a complementação com dados ultraestruturais obtidos pela microscopia eletrônica e dados obtidos com a ajuda da imunistoquímica. E ainda outros métodos podem ser necessários, como, por exemplo, estudos genéticos, né? E métodos outros de biologia molecular. Vejam que, então, num primeiro momento, a biópsia renal ela tem o objetivo de nos dar um diagnóstico. E daqui a pouco nós vamos falar, quando o diagnóstico é glomerulonefrite, ela vai nos dar, ela vai encaixar a nossa glomerulonefrite num dos grandes grupos de glomerulonefrite. Depois, ela vai detalhar, dentro desse diagnóstico, cada um dos compartimentos, que grau de lesão tem, qual é o detalhamento dessa lesão, né? E dentro de cada diagnóstico, a gente sabe que existem classificações específicas. Por exemplo, dentro da nefrite lúpica, nós temos uma classificação específica, são as 6 classes da nefrite lúpica. E ainda tem os graus de atividade e grau de cronicidade. Dentro da nefropatia por IgA, existe a classificação de Oxford, com um detalhamento também específico. Dentro do transplante, existe também um detalhamento específico das lesões, né? E por aí vai. Também com relação à cronicidade, existe também um detalhamento de score, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que tem sido estudado sobre cronicidade das lesões. Vamos passar, então, agora, e falar um pouquinho sobre o segundo tema da nossa discussão de hoje, que é a classificação dos glomerulonefrites, né? Então, veja, já se falou muito sobre classificação dos glomerulonefrites, sempre foi a grande discussão sobre que ponto de vista se fala de glomerulonefrite, ou qual seria o melhor ponto de vista para se falar sobre a classificação da glomerulonefrite. Ponto de vista morfológico, ponto de vista clínico, ponto de vista laboratorial, o ponto de vista da patogênese, né? E eu acho que hoje se chegou num ponto de proposta de classificação que diz respeito ao grau de conhecimento que nós temos hoje das glomerulonefrites. E eu acho que é uma proposta boa, é uma proposta de compreensão do que nós sabemos hoje sobre as glomerulonefrites. Acho que essa proposta ela vai avançar um pouco à medida que o nosso conhecimento avançar ainda um pouco mais. E hoje eu percebo que é muito mais fácil para nós, patologistas, raciocinarmos em termos de diagnóstico com essa abordagem. E essa abordagem, na verdade, ela tem como base os achados da imunofluorescência. E ela divide, basicamente, as glomerulonefrites em 5 grupos, que são dessas chaves aqui. Então, nós temos um grupo grande, onde talvez a gente possa dizer que estão a maioria das glomerulonefrites, que são as glomerulonefrites mediadas por imunocomplexos. Neste grande grupo de glomerulonefrites vão estar a nefropatia por IgA, a nefrite lúpica, as glomerulonefrites relacionadas à infecção, pós-infecciosa ou concomitante à infecção, e a glomerulonefrite fibrilar. Depois nós temos um segundo grupo, que são as glomerulonefrites associadas ao ANCA, né? Os dois
marcadores do ANCA, os dois diferentes marcadores do ANCA. Depois nós temos um terceiro grupo, que são as glomerulonefrites anticorpo, antimembrana basal. Depois, um quarto grupo, que são as glomerulonefrites associadas à imunoglobulina monoclonal, e aí pode ser qualquer imunoglobulina, IgG, IgM, mais raramente IgA, mas pode ser qualquer imunoglobulina, desde que ela seja monoclonal. Esse é um grupo de glomerulonefrites que foi descrita recentemente, muito recentemente mesmo, né? E agora a gente começa a estudá-las. E esse é um grupo de glomerulonefrites no qual a imunofluorescência de resgate tem um papel importante. Haja visto que no material congelado, muitas delas a gente não consegue fazer o diagnóstico e a gente precisa fazer o resgate para melhorar, para refinar esse diagnóstico. E um quinto grupo são aquelas glomerulonefrites cuja alteração ou cuja manifestação na imunofluorescência é dada simplesmente pela deposição do C3. Né? Ou exclusivamente, ou uma mínima, irrisória participação de qualquer outra imunoglobulina. Então, veja, nós temos aqui o grupo principal das glomerulonefrites mediada por anticorpos, né? Onde nós temos a glomerulonefrite universalmente mais comum, que é a glomerulonefrite nefropatia por IgA, onde nós temos vários padrões morfológicos, desde uma glomerulonefrite lesante proliferativa, passando por uma glomerulonefrite proliferativa difusa endocapilar, membrana proliferativa, crescente, necrotizante, ou seja, vários padrões. Ela tem hoje um score próprio recomendado, que é o Oxford. Né? Nós temos também dentro desse grupo a glomerulonefrite lúpica, que tem também um score recomendado próprio, que agora em 2016, inclusive, foi atualizado. O segundo grupo das glomerulonefrites paucimunes, né, onde nós destacamos as glomerulonefrites ANCA positivo, embora a gente fale ANCA positivo, tem um percentual aqui, olha, de casos que, na verdade, são ANCA negativos, por isso que, na verdade, talvez o título melhor para esse grupo seja de glomerulonefrites paucimunes, né? O padrão morfológico mais comum é de uma glomerulonefrite crescêntica, que clinicamente se manifesta mais comumente como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? A maioria delas vão se apresentar com algum dos dois tipos de ANCA, mas eventualmente elas podem ser ANCA negativa. Depois, então, o terceiro grupo representado pela glomerulonefrite por anticorpo antimembrana basal, onde nós podemos ter doenças exclusivamente renais e doenças com a participação também do componente pulmonar. O quarto grupo, como eu falei para vocês, que foi descrito um pouco mais recentemente, que são glomerulonefrites com participação de imunoglobulina, porém de imunoglobulina monoclonal. Ela vai estar dentro do grupo, então, das doenças renais associadas à paraproteinemia, a gamopatia monoclonal. E o terceiro grupo das glomerulopatias associadas ao C3, que é aquele grupo então, de patologias que, vamos dizer assim, implodiu a antiga chamada glomerulonefrite membrana proliferativa. Então, a glomerulonefrite membrana proliferativa é a grande representante desse grupo, né? Hoje a gente sabe que a membrana proliferativa não é uma entidade, né? Ela é só um representante morfológico, né? E a glomerulopatia pelo C3 é uma das doenças que faziam parte desse grupo. Então, veja, vamos partir de um aspecto morfológico. Então, o patologista está diante de uma lâmina
que mostra uma glomerulonefrite proliferativa, tá? Uma glomerulonefrite proliferativa difusa. Ok. Na imunofluorescência, a imunofluorescência que vai me abrir o caminho para um diagnóstico, né? Eu posso ter essas possibilidades aqui, ó. Então, a imunofluorescência me mostra positividade. Dominância. Se ela me mostrar uma positividade com dominância de IgA, o meu caminho vai ser esse aqui, ó, nefropatia por IgA. Ou, eventualmente, até podemos ter uma variante aqui de glomerulonefrite pós-infecciosa com dominância de IgA. Tá? E eu vou ter que buscar outros dados, especialmente dados clínicos laboratoriais, para fazer esse diagnóstico diferencial. Se no meu painel essa imunoglobulina for monotípica, ou seja, ela não é capa e lambda, ela só apresenta uma das duas cadeias, ela vai cair dentro do grupo da glomerulonefrite monotípica. Então, vai ser essa glomerulonefrite proliferativa monoclonal, campopatia monoclonal. Se a imunofluorescência, não, por outro lado, me mostrar positividade de IgG dominante, né? Mas também pode ter um pouco de IgM, dependendo aí da fase, um pouco de complemento, né? Um pouquinho de C3, aí ela vai me jogar para dentro desse grupo, provavelmente das glomerulonefrites associadas à infecção, né? Se houver um predomínio de IgM, nós vamos cair dentro desse grupo de glomerulonefrites aqui, associadas a infecções crônicas, como acontece, por exemplo, nas associadas às hepatites, né? E depois nós temos aquelas imunofluorescências chamadas de full house, onde praticamente todas as imunoglobulinas estão presentes e também o complemento, como é o caso da nefrite lúpica. Tá? Então, vejam que eu vou me dirigindo de acordo com o padrão da imunofluorescência. É claro que aqui eu estou falando de uma forma resumida, falando só dos componentes, mas eu levo em consideração também na imunofluorescência a localização desse depósito e a distribuição desse depósito, além do componente em si que está presente. Depois, olha, a imunofluorescência pode ter um padrão muito escasso, que a gente chama de falso imune. E aí eu vou cair dentro dessa possibilidade aqui de glomerulonefrite falso imune, podendo ser ANCA positivo ou ANCA negativo, né? Na maioria dos casos, na verdade, ANCA positivo vai ser o grupo das glomerulonefrites associada à ANCA, que vai ter todo, então, um repertório clínico também mais característico, né? E aí nós temos aquelas três formas principais de apresentação clínica. Ou a imunofluorescência pode me mostrar um padrão dominante ou exclusivo de C3, e nós vamos cair dentro daquelas duas patologias, glomerulonefrite por C3 ou doença de depósito denso, sendo que aqui também é outra situação em que o diferencial é dado pela posição do depósito. E aí eu vou precisar da microscopia eletrônica para fazer esse diferencial, já que a posição do depósito intramembranoso é que vai definir essa doença como doença de depósito denso. O patologista, como parte da microscopia, inicialmente da microscopia óptica, ele vai partir, então, de padrões de lesão glomerular, né? De um modo geral, nós vamos observar a distribuição dessa lesão no glomero. E nós dizemos que essa lesão é focal quando ela envolve menos de 50% dos glomérulos. E dizemos que ela é difusa quando ela envolve mais de 50% dos glomérulos. Dizemos que ela é segmentar quando ela envolve parte do tufo glomerular. E dizemos que ela é global quando ela envolve todo o tufo glomerular. Então, aqui nós temos um exemplo de uma lesão segmentar,
porque ela envolve só a metade do glomérulo. Aqui nós temos uma lesão global, envolve todo o glomérulo. E aqui, olha, apesar dela envolver quase todo o glomérulo, ela ainda é segmentada, porque ela ainda não envolveu todo o glomérulo. Nós podemos ainda classificar as lesões glomerulares de acordo com o tipo de processo patológico que está acontecendo dentro do glomérulo, né? Por exemplo, quando aumenta a celularidade, nós vamos chamar isso de proliferação. A proliferação celular, ela pode ser de células próprias do glomérulo, que são as células endoteliais, as células mesangiais e as células epiteliais e os podócitos, ou podem ser células inflamatórias, que são células de fora, células estrangeiras, né, do glomérulo. Pode acontecer necrose também dentro do glomérulo, especialmente nas alças capilares. Pode acontecer esclerose, e nós podemos ter lesões específicas na membrana basal, como espessamento e duplicação. A mistura, então, vejam, a mistura da distribuição dessas lesões e das lesões vai fazer todo o repertório das lesões glomerulares que nós observamos das diferentes formas de acometimento das glomerulonefrites. Então, por exemplo, aqui nós temos uma lesão caracterizada por aumento da celularidade mesangial. E como que eu caracterizo um aumento de celularidade mesangial? Toda vez que um eixo mesangial tiver mais do que 3 células, eu caracterizo um aumento da proliferação mesangial. Aqui, no caso, está acometendo o glomérulo como um todo. Então, é uma proliferação mesangial global. Se isso está acontecendo na maioria dos glomérulos, eu posso chamar essa glomerulonefrite de uma glomerulonefrite mesangiproliferativa. Agora, que diagnóstico é esse? Não sei. Vai depender do que a imunofluorescência me mostrar. Se a imunofluorescência me mostrar um depósito dominante de IgA, isso vai ser uma nefropatia por IgA se manifestando como uma glomerulonefrite mesangiproliferativa. Agora, a imunofluorescência pode me mostrar um depósito exclusivo de C3. Então, isso pode ser uma glomerulopatia pelo C3 se manifestando como uma glomerulonefrite mesangiproliferativa. Então, percebam que como o desfecho desse laudo, de como eu vou chamar essa lesão, vai depender, então, dos aspectos morfológicos e de como eu vou classificar, de acordo com a imunofluorescência, essa glomerulonefrite. Aqui eu já tenho um outro padrão de lesão. É uma proliferação que está acontecendo dentro das alças capilares, que nós chamamos de proliferação endocapilar. Uma proliferação de células endoteliais, mesangiais, mas eu tenho também um exudato neutrofílico fazendo parte da lesão. Uma glomerulonefrite proliferativa difusa endocapilar. Se a imunofluorescência me mostrar IgG, C3, isso pode ser uma glomerulonefrite pós-infecciosa, né, se manifestando como uma glomerulonefrite proliferativa difusa. Né? Agora, nós podemos ter proliferação extracapilar, para fora das alças capilares. Quando isso acontece e forma camadas com mais de 2 células, nós chamamos de crescentes. Né? São as crescentes que podem ser celulares, fibrocelulares, e depois fibrosas, quando elas passam por uma fase crônica, já com bastante colágeno. Né? De um modo geral, são fenômenos patológicos que trazem um mau prognóstico para a vida desse glomérulo. Né? E logo um mau prognóstico para esse rim, de um modo geral. Né? Então, isso, em geral, vai acontecer em glomerulonefrites falcimunes, como a gente vê nas glomerulonefrites associadas ao ANCA. Mas, obviamente, que pode acontecer em outras formas de glomerulonefrite, como, por exemplo, na nefrite lúpica. É relativamente comum a gente ver presença de crescentes na nefrite lúpica, especialmente nefrite lúpica classe 4. Né? Aqui, além, então,
de uma proliferação extracapilar, uma crescente celular circunferencial, nós temos também necrose fibrinoide da parede capilar, com destruição da alça capilar, né? Então, a chance de recuperação desse glomérulo aqui é praticamente zero, né? E aqui, mais visível, aqui nós não temos a crescente celular, mas temos visivelmente necrose fibrinoide da parede do capilar glomerular e aqui da parede arteriolar. E aqui, novamente, crescente e necrose com destruição, mostrado aqui pela impregnação pela plata, destruição da parede glomerular, da parede do capilar glomerular. Alterações da membrana basal são bem visíveis, como eu falei para vocês lá inicialmente, na coloração pela prata e no PAS. Classicamente, nós observamos alterações da membrana basal na nefropatia membranosa, como nós observamos aqui, né? Espículas e também os elos de corrente. Na glomerulonefrite membrano-proliferativa, desdobramentos da membrana basal associados à proliferação celular, né? Então, glomerulonefrite membrano-proliferativa. Lesões de cronicidade, então, glomérulo caracterizados por esclerose global, como nós observamos aqui, né? Bem visíveis tanto no PAS, o glomérulo ainda não está esclerosado, mas a cápsula de Bowman já sofreu duplicação e fibrose, ele já está, então, caminhando para um processo que provavelmente vai acabar culminando numa esclerose global, como o glomérulo visível, né? E depósitos podem acontecer tanto de substâncias próprias do glomérulo, como acontece aqui na nefropatia diabética, onde existe uma superprodução de matriz mesangial com formação de nódulos, glomerulopatia diabética classe 3, né, com formação de nódulos, como também depósitos de outros materiais, no caso aqui uma amiloidose. Lesões tubulares intersticiais também nós vamos observar, também vamos quantificar, né? Como a fibrose e a atrofia tubular. Elas tanto podem acompanhar lesões que são primárias glomerulares, mas elas podem também ser as lesões primárias, né? As lesões tubo-intersticiais. E as lesões vasculares também podem ser as lesões primárias. Aqui, no caso, uma nefrite tubo-intersticial com presença de eosinófilos, uma nefrite tubo-intersticial de hipersensibilidade. E as lesões vasculares, que tanto podem acompanhar as lesões glomerulares, como podem ser lesões primárias, como na arteriosclerose hialina, na arteriosclerose, que acompanha o envelhecimento, que acompanha a hipertensão. A biópsia renal, além de proporcionar o diagnóstico, ela tem também a tarefa de prognosticar, né? De estabelecer o grau de cronicidade que já aconteceu ali, né? E muito tem tentado estabelecer quais seriam as lesões de importância prognóstica. Como eu já falei para vocês, alguns diagnósticos específicos, algumas entidades já têm o seu próprio score. Por exemplo, a nefropatia por IgA, que é a forma de glomerulonefrite universalmente mais comum, ela tem um score próprio, né? Esse score próprio, ele engloba tanto lesões que são de atividade de doença, como a proliferação mesangial e endocapilar, como lesões de cronicidade, que dão status de cronicidade, como é o caso da esclerose glomerular, da atrofia tubular, né? Em 2016 foi acrescentado também a presença de crescentes. Agora,
A nefrite lúpica também tem o seu score próprio, tanto de atividade quanto de cronicidade. Então, esses são scores que nós utilizamos quando fazemos os diagnósticos específicos de nefropatia por IgA ou de nefrite lúpica. Agora, quando são patologias que não têm scores próprios, como outras formas de patologia, outras glomerulonefrites ou doenças que não são bem estabelecidas, o que a gente faz? Bom, esse grupo de nefropatologistas, eles propuseram um score, que é um dos que eu mais gosto, na verdade, é o que eu tenho usado aqui, que é um score de cronicidade, que leva em consideração 4 critérios, ou 4 lesões, que é o índice de esclerose glomerular, o índice de fibrose intersticial, de atrofia tubular e de esclerose arterial, de fibrose intimal. Ele faz uma somatória, então, de cada uma dessas lesões e propõe, então, que o score de cronicidade esteja dividido em mínimo, leve, moderado e severo, né? Muitas vezes eu até coloco os dois quando tem um específico, no caso da nefropatia por IgA, eu uso tanto o Oxford quanto esse, faço uma comparação, em geral tem uma correlação boa. Eu particularmente acho esse um pouco mais, dá um pouco mais de informação do que o Oxford, por exemplo, né? Agora, um pouco mais recente, 2018, esse grupo de Boston, tem tanto nefrologistas, quanto clínicos e patologistas, propuseram um score que leva em consideração um número um pouco maior de alterações morfológicas, inclui infiltrado inflamatório, inclui lesão arteriolar, que não estão naquele score anterior do DMC, e eles acham que tem um pouquinho mais de correlação, comparam, na verdade, com o score anterior, com o DMC, encontram uma boa correlação, mas acham que acrescentar a lesão arteriolar no score de cronicidade e o infiltrado inflamatório poderia informações complementares. Eu até fiquei um pouquinho surpresa em relação ao infiltrado inflamatório. É claro que no transplante, por exemplo, a gente já sabe sobre o efeito do infiltrado inflamatório, mas fora, eu não tinha ainda ouvido falar nada sobre o infiltrado inflamatório, e uma chave interessante desse estudo deles é de que quando o infiltrado inflamatório está em área de fibrose ou quando o infiltrado inflamatório está em área de não fibrose, existe uma diferença com relação ao prognóstico. O prognóstico é pior quando o infiltrado inflamatório está em área de fibrose do que quando o infiltrado inflamatório não está em área de fibrose. E a justificativa nesse estudo deles é de que quando o infiltrado inflamatório não está em área de fibrose, ele é um infiltrado inflamatório que reverte com o tratamento. Então, se correlaciona com um prognóstico melhor. Acho que é interessante, são informações que a gente pode passar a agregar e ver o que acontece daqui para frente, né? Outra coisa interessante, e a gente tem feito isso também, é fazer a correção, por exemplo, do índice de esclerose glomerular com a faixa etária, né? Então, já existe essa tabelinha feita por um estudo interessante de biópsia de tempo zero de transplante, que a gente faz a correção, então, da faixa etária com a representatividade da biópsia e encontra o número de glomérulos esclerosados esperado para aquela situação, né? E com isso você corrige. Então, vamos imaginar, estou vendo uma biópsia com 20 glomérulos num paciente de 39 anos. Então, vamos pegar, estaria nessa faixa aqui, ó, 39,
20 anos. O esperado para essa faixa com essa representatividade é até de 1,5 glomérulos esclerosados. Se eu estiver vendo 3, 4 glomérulos esclerosados, isso está acima do número esperado de glomérulos esclerosados. Eu posso, então, inferir que essa esclerose glomerular é pela doença que nós estamos estudando, né? Se eu encontrar um glomérulo, eu já não posso dizer isso, porque um glomérulo é o esperado ainda de esclerose para essa faixa etária. Tá? Então, é uma informação também interessante para a gente acrescentar no. De modo que a mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje é que essa correlação é importantíssima e é a única maneira da gente conseguir chegar o mais próximo possível de um diagnóstico final e de um diagnóstico causal. Então, essa associação de métodos e a correlação entre dados clínicos e laboratoriais. Eu fico agora à disposição, viu, pessoal? Os residentes não se intimidem, fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Doutora, obrigada pela aula, ajudou bastante, foi bem esclarecedor, assim. Que bom. Agora, pelo menos, eu acho que vocês ficam com um pouquinho de subsídios para ir acompanhando as reuniões, né? Sim. Luzete, assim, ó, eu peguei a fase ainda que não tinha imunofluorescência. E eu fico pensando, como é que a gente tratava, como é que a gente... meu Deus, era só o laudo da microscopia óptica. E... Exatamente. Era quando a classificação das glomerulonefrites era morfológica. Então, a gente chamava assim, vamos pegar ali, glomerulonefrite membrana proliferativa. Um saco de gato, né, Denise? Sim. Ou glomerulonefrite proliferativa difusa. Que tantos diagnósticos cabem dentro desse padrão morfológico, né? A gente estava no escuro. Será que daqui a alguns anos a gente não vai olhar isso também e achar que estava no escuro também, com a biologia? Era isso que eu ia comentar. É possível. É bem possível. Com a biologia molecular é possível que a gente, sim, daqui, sei lá, talvez até menos tempo, talvez daqui uns 10 anos a gente já faça essa reflexão.